Bom, eu quero dar as boas-vindas ao pessoal do curso de Educação Permanente em Saúde, e que a gente chama de EPS em Movimento. Essa palavra movimento é uma palavra muito importante, muito relevante para o tipo de iniciativa que está começando agora. A palavra ou a expressão, conceito, educação permanente, já traz algumas noções, mas quando ele se acopla, se associa à noção de movimento, dá para dizer que se a gente dá um contexto, uma configuração ainda mais intensiva a esse desafio. É um desafio de base nacional, é um desafio que está orientado por uma iniciativa que é todo o território brasileiro, então nós podemos dizer também que é um projeto de país, é um projeto de SUS, é um projeto de Sistema Único de Saúde, em que a gente coloca ao mesmo tempo em todas as regiões do país, por várias das pequenas regiões de saúde do país, um movimento de conversas, um movimento de encontros, um movimento de interação, um movimento de interlocução sobre o fazer cotidiano da saúde. Talvez uma diferença relevante a ser comentada sobre a educação permanente e qualquer estratégia tradicional no campo pedagógico, no campo formativo, é que a educação permanente ela traz perguntas que são do cotidiano, ela traz perguntas próprias daquele que está envolvido com a prática de saúde no dia a dia. Não, diferente então do treinamento de um curso em que a gente define por um programa, define por um currículo, define por um objetivo que é eleito por aquele que propõe a formação, a gente treina, capacita, forma. Na educação permanente tem uma etapa inicial que é levantar as perguntas locais, levantar as perguntas dos atores sociais das práticas. Então o que a gente tem como curso é muito mais o pano de fundo do que o cotidiano da formação. O plano de fundo ele localiza o lugar, ele localiza a oportunidade do encontro, ele localiza alguns disparadores conceituais, ele localiza alguns autores de referência, ele localiza alguns objetos de comunicação, mas a partir disso, deste pano de fundo, é o dia a dia, é o cotidiano, são os atores sociais das práticas que vão colocar em movimento essa formação. Pode-se dizer que talvez um objetivo principal, se todo curso tem um objetivo, um dos objetivos desse curso é que as perguntas do cotidiano se tornem relevantes o suficiente para gerarem uma prática no cotidiano, gerarem uma ação no cotidiano. Uma outra imagem interessante para essa formação que a gente começa agora, para este encontro que a gente começa agora, é o que eu tenho chamado de círculos em redes, porque cada ponto local, cada núcleo local de formação, cada núcleo local de pares ou de colegas, de agentes que interagem no cotidiano, cada núcleo local articula-se necessariamente com grupos cada vez maiores, incluindo o território nacional. Essa noção então de círculos em redes, ela passa uma noção de que a cada círculo eu aumento minha potência e coloco essa potência em circuito com os outros círculos, produzindo, portanto, rede. Mas quando eu produzo esse circuito de rede, o meu círculo ele é ativado, ele é modificado, ele sofre esse efeito de diferença pela comunicação em rede. Como o país inteiro vai viver essa experiência em conjunto, os círculos ativarão redes e as redes transformarão os círculos. Essa em si já é uma noção de movimento, e essa também deve ser a noção da construção das potências locais. Construção das potências de novidade, construção das potências de ousadia ou de invenção cotidiana. Dá para dizer que tem um convite aí, então, quando eu falo essas coisas, que é o da inovação, da invenção, da potência, porque se nós imaginarmos que entramos ou nos matriculamos em um curso onde a gente vai frequentar conteúdos, nada disso. O que a gente vai encontrar é disparador, provocação, convite, desestabilização, desterritorialização. Nasce no território, não para fortalecer o território como um já dado. Nasce no território para que ele seja desterritorializado e a sua reterritorialização se faça por efeito ou comunicação de diferença, ou usando uma palavra mais comum ao nosso dia a dia, transformação. Então, espera-se que as pessoas não permaneçam como estão quando chegam, porque o efeito de diferença é ficar diferente de como chega ao longo de um
de um processo esse que é de conversa. Há uma expectativa, portanto, de criação, há uma expectativa de interação. Pode-se dizer que aqui os agentes são aqueles que interagem, e a interação é o que provoca a ação inovadora, ou ação atualizada, uma ação que faça mais sentido para os atores locais, que seriam os trabalhadores ou os usuários dos serviços de saúde. Talvez algumas palavras possam ser lembradas por nós como autonomia ou valorização das coisas de cada um, das coisas locais. Também protagonismo, que seria um tanto da invenção ou um tanto da presença ativa diante das ações que se escolhem mexer, se escolhem mudar, se escolhem colocar em movimento. E a palavra potência, que então é dar essas ações ou dar esse protagonismo um lugar de produção de realidades, produção de distinção daquilo que é a coisa dada, daquilo que é a coisa tradicional, daquilo que é os estados. A gente pode dizer assim, os estados, coisa dada, as formas dadas. Mudar os estados dados, as formas dadas, é assumir protagonismo, é assumir autonomia, valorizar a autonomia e criar e colocar em cena novidades. Espera-se, com essa noção de círculos e redes, agregar saberes, os nossos próprios, os saberes dos nossos pares, os saberes que outros círculos possam aportar para nós, aproximar diversidades ou fazer mais esse jogo da conexão. A conexão não é uma coisa que se mescla com a outra, a conexão é aquilo que topa o convite, topa o desafio que as coisas diversas de nós propõem, agregar saber e ao mesmo tempo aproximar diversidade é uma provocação. Dessa agregação de saberes ou dessa aproximação de realidades, promover então encontro ou promover encontros, e os espaços que se geram, os territórios que se geram, são territórios provisórios por inovação, territórios então que são os espaços da interação. São nesse momento 4.000 alunos, a gente chegará a 6.000 alunos numa segunda etapa, completando a meta inicial. Então é de fato bastante desafiador, estamos todos envolvidos com esse desafio nacional, esse desafio que traz docentes, traz trabalhadores do cotidiano, tutores que passaram por um processo formativo inicial ou por convites iniciais de discussão, de apropriação de alguns saberes relevantes para uma noção como essa de círculos em redes, ou como essa do movimento, uma aprendizagem como movimento. A gente pode dizer que talvez as aprendizagens fortes, elas em si trazem movimento, já que a aprendizagem também é desacomodar, também é topar o desafio de fazer de uma maneira diversa daquela que nós já fazíamos. A própria palavra aprendizagem traz um pouco de movimento. Com a noção de que somos trabalhadores, todos nós que atuamos na saúde, também o curso fez uma escolha. Não é um curso de especialização do tipo gerar um título especialista para quem tem um curso de graduação ou para quem tem um curso superior. São os trabalhadores da saúde que vão frequentar esse curso. Então nós usamos da linguagem da especialização e do aperfeiçoamento para deixar claro que se lidamos com um profissional que tem curso superior, ele vai fazer um curso de especialização. Se ele não tem um curso superior ou ele não tem um curso superior completo, ele faz o aperfeiçoamento e o percurso é exatamente o mesmo. O percurso é colegiado, o percurso é associado, o percurso é por agregação. A diferença que nós vamos adotar é que ao final do curso, aquele que frequenta o curso de especialização tem um TCC a entregar no final, tem um trabalho de conclusão. E aquele que frequenta o aperfeiçoamento não teria essa mesma exigência, que é uma exigência talvez um pouco mais dura, uma exigência um pouco mais formal, que é a do texto monográfico, que é do texto individual. A gente não quer um texto frio e nem é um texto de uma pesquisa descolada da realidade. Então, a escrita final desse trabalho de conclusão pode ser um relatório de intervenção, pode ser um projeto de intervenção, pode ser
a construção de uma ação de educação permanente no âmbito local, a construção da ação, o seu projeto e o seu relato de resultados, a sua relatoria, isso pode ser um trabalho de conclusão. Mas do aluno que não tem a graduação concluída, então não se fará essa exigência, pelo menos não nesse porte. As exigências que se farão ao longo do curso para qualquer tipo de aluno é a interação formal, vamos chamar assim, porque ela é no ambiente virtual, mas ela é formal porque ela é uma devolução cotidiana para o tutor. Mas cabe ao tutor acompanhar práticas, não é ministrar um curso, é acompanhar práticas que vão sendo conversadas e vão gerando conversas que geram novas conversas que mobilizam práticas que mobilizam conversas. Esse é um pouco o jogo do cotidiano. O registro no ambiente virtual, ele serve ao acompanhamento, ele serve a uma demonstração de dedicação, ou serve à seriedade com que nós ocupamos esse lugar de atores sociais das práticas envolvidos ou matriculados ou tendo escolhido essa ação cotidiana que é esse curso de educação permanente em saúde. O currículo, portanto, será um currículo vivo, baseado fundamentalmente em situações da realidade. A tentativa é de que essa formação ela amplie a complexidade com que se interpreta as realidades, ela amplia a potência com que se intervém na realidade. Esse é típico do conceito de educação permanente, mas em geral a gente tem cursos sobre educação permanente que eles próprios não operam como educação permanente. A inovação ou o desafio que a gente adota nesse curso é de fazer a educação permanente ao longo do próprio curso. O curso precisa ser em EPS ao mesmo tempo em que ele habilita ou convoca práticas de EPS. Para os alunos, espera-se um processo, não sei se podíamos chamar de crescimento pessoal, mas de crescimento institucional, de mudança no trabalho, de reinvenção do trabalho, reinvenção da sua própria prática, produção de novos coletivos, produção de novas equipes, produção de maior responsabilidade e resolutividade com a ação do sistema de saúde diante dos seus usuários, usar o usuário como parâmetro ou como medida para o desempenho, para avaliação de desempenho das nossas práticas, potencializar iniciativas, valorizar iniciativas que são locais. Ao longo de um ano, é colocar em roda, colocar em debate, colocar em conversa, produzir círculos locais, redes e círculos, isso que é fazer o Sistema Único de Saúde todo dia. Fazer um sistema de saúde que diga respeito à vida das pessoas, que diga respeito à vida das populações, que diga respeito à qualidade de saúde nas nossas cidades, nas nossas regiões, no nosso país. É claro que com isso, muito daquilo que o sistema de saúde historicamente fez e ainda faz, que é prescrever certos programas, dizendo como se deve trabalhar, prescrever certas práticas, dizendo como se deve fazer. Para nós isso tudo se coloca em análise, tomando como parâmetro o nosso dia a dia e o nosso usuário. Não para dizer dos limites, dos bloqueios, dos impasses, mas para dizer das nossas potências, dos nossos desafios, das nossas ousadias, da nossa coragem de fazer, criar, inventar, recriar, se encontrar, se apresentar